O Óbvio esteve na Câmara Municipal de Valença conversando com o vereador do PROS, Zan. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, de estar falando aqui com Tribuna, com Óbvio, que são dois meios de comunicação importantes aqui na região. E seguindo, Marcela, na sua pergunta sobre a mudança de partido, eu realmente estava afiliado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e apoiei o lançamento da Rede de Sustentabilidade da ex-senadora professora Marina Silva. Coletei centenas de assinaturas em Valença, achei que era importante ter um partido com um perfil do Rede de Sustentabilidade, um partido que traria e vai trazer novas ideias e ideais para a política brasileira, como a limitação de mandatos parlamentares, o financiamento, novas regras de campanha eleitoral, coisas que eu entendo que emanam da vontade popular das milhares de pessoas que ocuparam as nossas ruas desde o mês de junho. Uma vez que a rede não saiu, que eu entendo que foi uma covardia cometida pelo Tribunal Superior Eleitoral contra um projeto político que poderia colocar em risco a hegemonia de dois partidos que dominam o cenário nacional há muito tempo, e não foi criada a rede. Qual foi o direcionamento da senadora Marina Silva para o povo fluminense, aqueles que queriam segui-la? A filiação ao PSB, que foi o partido ao qual ela se filiou, ou a filiação ao PROS, que era um partido recém-criado. Como nós temos aí para frente mais de 2 anos de mandato, e um mandato que foi conferido graças a quase 1.200 pessoas que confiaram voto para que a gente retornasse à Câmara Municipal, eu entendi que esse trabalho deveria dar continuidade a esse trabalho. Esse trabalho não poderia parar por uma mudança de partido. Então, se eu fosse para o PSB, eu perderia o mandato, uma vez que o PSB é uma legenda que já existe. Como houve a orientação da Marina Silva para ir para o PSB ou para o PROS, eu migrei para o PROS, que é uma sigla nova. Outra questão que foi importante para a minha saída do PT foi esse vínculo do PT no estado do Rio de Janeiro a essa ditadura que se instalou no governo do estado, que eu entendo ser uma ditadura, que é a ditadura do governador Sérgio Cabral. É inadmissível eu estar participando com o compromisso que eu tenho com os profissionais da educação, a luta que nós temos aqui dentro da Câmara por essa categoria, pelos trabalhadores do município, eu estar dentro de um partido que pertence à base aliada desse governo, e mais do que isso, é o partido que hoje ocupa a Secretaria de Direitos Humanos do governo do Estado. Onde está a Secretaria de Direitos Humanos quando nós vemos as atrocidades que estão sendo cometidas com as professoras, com os profissionais da educação que tomam as ruas do Rio de Janeiro a cada semana? Categoria de educação, primeiro vale parabenizar, nós estamos na semana em que se comemorou o Dia dos Professores, e vale parabenizar essa categoria que hoje, pelo menos em Valença, é a única que tem capacidade de mobilização. Coloca profissionais na rua em busca dos seus direitos. E dessa forma, ao longo dos 4 anos anteriores, muitas coisas foram conquistadas. Mais de 70% de reajuste incidindo sobre o piso salarial, 100% de bolsa de estudo garantida a todos os profissionais da educação da rede municipal de ensino. Conseguimos também no Estatuto dos Profissionais da Educação assegurar que o Vale Transporte seja pago de forma antecipada, dentre diversas outras conquistas da categoria. Valença, através de muita luta, os profissionais de educação de Valença têm um plano de cargos e salários com vencimentos horizontais e verticais, com ganhos horizontais e verticais pela formação e pelo tempo de serviço. Tem também garantidas a eleição direta para a direção de escola, que são conquistas que podem parecer normais, mas que fazem todo o diferencial em relação a outros municípios do Estado. E tudo isso se deu através de luta. Nada disso caiu do céu. E eu tinha um compromisso, e tenho com essa categoria, porque acredito que só através da educação a gente vai ter a condição de transformar a nossa sociedade. E eu sei da importância da educação pública de qualidade, para que as boas faculdades, principalmente aquelas públicas, não sejam uma reserva de mercado daqueles que podem pagar os melhores colégios ou os melhores cursos pré-vestibular. Mas quando se estabeleceu o novo governo, aqui em Valença, governo Álvaro Cabral, eu vinha de 4 anos de luta, não uma luta pela oposição a um governo,
todas as conquistas que o governo anterior deu à categoria da educação em Valença. Eu usei a tribuna da Câmara e os meios de comunicação para parabenizar o governo por estar cedendo e dando à categoria essa conquista que ela havia obtido através de luta. Mas é óbvio que eu tenho um compromisso com as educadoras e educadores de Valença. E isso se manteve no novo governo. Infelizmente, foi um governo que, desde o mês de janeiro, quando o ex-prefeito deixou a folha de dezembro em atraso, foi um governo, o doutor Álvaro demonstrou enorme dificuldade em dialogar, não só com a categoria da educação, mas com todos os servidores da prefeitura. Achou, penso eu, ele achou que não deveria dar satisfações a ninguém, inclusive usou uma rádio da cidade dizendo que as educadoras de Valença deveriam bater panela na porta do prefeito na cidade vizinha de Rio das Flores, do ex-prefeito de Valença. Eu não penso assim. Eu acho que quem assume a administração pública, municipal ou estadual, o que quer que seja, quando a gente assume uma administração, a gente assume essa administração com os ônus e os bônus. Então, nós estabelecemos que deveria haver um diálogo com a categoria para construir essa database. Em momento algum, ele abriu o diálogo e foram quase 80 dias de greve, que para mim culmina no dia 7 de agosto, quando tivemos aquela audiência pública com a presença de 7 deputados estaduais aqui na Câmara Municipal, e que se não tivesse aquela audiência pública, simplesmente não teria havido diálogo com o governo. Daquela audiência, o que nós conquistamos foi o diálogo do sindicato que representa a categoria, que é o CEP, junto ao governo municipal. O governo reconheceu o CEP como sindicato que fala e que luta pela categoria, e estabeleceu-se o diálogo ali, e daquilo ali arrancou-se uma carta compromisso do prefeito de que daria database, faria recomposição salarial, entre outras bandeiras da categoria. Fora a crise da merenda, que hoje estourou essa questão da crise da merenda, mas que lá atrás, desde o mês de março, abril, maio, quando nós vínhamos em luta e em greve, até mesmo antes da greve, nós já alertávamos para a precariedade da merenda que estava sendo fornecida ao aluno da rede municipal. Nós sabíamos de caso de aluno de colégios que tinha sido servido arroz e feijão, arroz com banana, pipoca, merendas inadmissíveis, que não dão nem o mínimo necessário à formação daquele aluno, porque a merenda passa também pela formação do aluno. Infelizmente, mesmo no ano de 2013, ainda é uma realidade de diversos alunos da rede municipal de ensino que frequentam as escolas e creches da cidade para se educarem e também para se alimentarem. E nós sabemos que a questão da merenda tem verbas do governo federal, tem recursos próprios que nós garantimos no orçamento municipal e que nós não sabemos como se deu a aplicação. E nós esperamos que o governo possa resolver essas questões o quanto antes, porque eu acho que corre grande risco de, se mantiver o silêncio, se mantiver a queda de braço que tem travado com a categoria, nós temos grande chance de vermos, infelizmente, talvez uma terceira greve dentro da rede municipal de ensino ainda no ano de 2013 e, sem dúvida nenhuma, estaremos cobrando no bom sentido dos deputados que estiveram aqui e que garantiram que retornariam caso a questão não fosse resolvida. A questão até hoje não está resolvida. Se seguir sem resolver, nós teremos que chamar mais uma vez a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para que possa somar força com a gente e tentar resolver esse problema junto ao governo municipal. Infelizmente, essa é uma realidade da rede pública municipal. Não só agora, mas ao longo de algum tempo, os profissionais da educação vêm tirando do próprio bolso o que é necessário para o complemento ou até mesmo para a formação da merenda. E eu acho isso um absurdo, uma vez que nós temos recursos do governo federal e municipal separado no orçamento para isso. Só do governo federal, Valença recebe quase 4 milhões para a compra de merenda. Então, eu acho completamente absurdo nós vermos uma situação como essa ainda hoje nas creches e escolas de Valença. Mas nós sabemos que o coração das educadoras ele é muito generoso. E é ele que faz com que elas ainda façam isso, porque sabem que muitos dos alunos da rede estão ali também para se alimentarem. Nós temos um orçamento aprovado para a saúde que, nos 4 primeiros meses do ano,
era para ter sido aplicado em saúde 3,5 milhões de reais e o atual governo conseguiu aplicar 11 milhões. Nos 8 primeiros meses do governo, era para ter aplicado 9,5 milhões, aplicaram 24 milhões de reais na saúde. Eu gostaria de saber em que foi aplicado esse dinheiro. E esse é o questionamento que eu tenho feito ao governo municipal. Eu quero detalhadamente como eles aplicaram cada centavo do recurso público na saúde. Por quê? Porque apesar de ter aplicado 3 vezes mais do que o previsto, o que nós vemos é uma rede pública de saúde que não atende ao cidadão valenciano. Não atende nem na questão médica, onde não se consegue fazer exames, não se consegue marcar consultas, existe um verdadeiro caos na rede de atendimento, né, à população. E, além disso, a rede odontológica, que desde o dia 1º de janeiro está impossibilitada de atender ao cidadão valenciano por falta de material. Então, onde foi aplicado esse recurso? Na farmácia municipal não tem remédio. O cidadão só consegue remédio junto à prefeitura com ordem judicial. A dificuldade para se fazer um exame é enorme. A rede pública não trata a parte odontológica por falta de material. E, mesmo assim, nós sabemos que tem dezenas de dentistas contratados pela Cruz Vermelha, tá? Uma burla, porque contrata pela Cruz Vermelha porque dificulta a nossa fiscalização dentro da Cruz Vermelha, mas nós sabemos que tem ali diversos dentistas contratados e eu gostaria de saber para quê. Se a rede odontológica não está atendendo a população, só faz extração, a única coisa que tem sido feita é porque não tem material para realizar um canal, para fazer uma obturação, não tem. Ou extrai ou não se trata. E onde foi aplicado 3 vezes mais? Nos 8 primeiros meses era para ter investido 9 milhões e aplica 24? Em quê? Na primeira vez que o secretário esteve na Câmara, e quando eu questionei, ele deu uma resposta que seria cômica se não fosse trágica. Que ele me responde que o investimento foi dado, esse alto investimento, 3 vezes maior do que o esperado, foi devido à epidemia de dengue no município. Eu não sei se o secretário sabe, a dengue, o secretário de Fazenda, a quem eu estou me referindo, que foi quem prestou conta dos gastos da prefeitura na Câmara Municipal. Eu não sei se esse secretário sabe, a dengue ela se trata com soro, que é um valor irrisório para a compra. Se eles compraram 24 milhões de reais em soro, é uma questão que precisa ser apurada. Então foi por isso que eu pedi cópia de todos os convênios, contratos, processos, compras que justifiquem o triplo do valor que era esperado no gasto para a saúde. E nós temos uma saúde que, infelizmente, não atende com qualidade o cidadão valenciano, e que me preocupa. Me preocupa porque, por exemplo, nós vemos a centenária Santa Casa aqui. Santa Casa, ela foi fundada em Valença antes de Valença ser cidade. São quase 180 anos de atendimento ao povo carente de Valença. E nós sabemos que, de forma vil e covarde, o governo anterior forçou o fechamento da Santa Casa quando colocou como secretário de saúde, o então presidente da Fundação Dom André Arcoverde, o Dr. José Rogério. É óbvio que, se ele era presidente da fundação, ele iria priorizar o quê? O hospital-escola, e foi isso que foi feito. Era repassado um valor infinitamente maior ao hospital-escola em relação ao hospital geral. Culminou com o quê? Fechamento do hospital geral. E o mesmo grupo que nomeou o Dr. Zé Rogério secretário de saúde, e com isso forçou o fechamento da Santa Casa de Misericórdia, forçou o fechamento do hospital geral, é o mesmo grupo que hoje aparece como salvador da pátria, prometendo a reabertura do hospital geral. Uma reabertura que eu faço um alerta aqui à população, não resolve em absolutamente nada o nosso problema, porque vai ser uma referência, um hospital referência em obstetrícia no estado do Rio de Janeiro. Então, será um hospital que estará recebendo grávidas de todo o estado para aqui realizarem seus partos. Eu acho que isso é muito bem-vindo. Uma referência é muito bem-vinda. Agora, só isso não resolve o problema da saúde em Valença. Eu defendo e seguirei defendendo a divisão dos serviços hospitalares entre o hospital geral e o hospital escola, para atender dignamente nossa população. Para se criar essa referência obstetrícia, eu destaco aqui o valor irrisório pelo qual foi desapropriado o hospital geral.
todo o prédio do hospital, da Santa Casa, todo esse prédio que envolve a creche da Irmã Albina, o Hospital Geral e ali o prédio histórico da Santa Casa foi desapropriado por 7 milhões de reais. Eu não sei se vocês têm notícia, a população valenciana sabe, a Unimed está construindo um hospital ali na Estrada do Contorno que está custando a Unimed quase 30 milhões de reais. Olha, como é que você pode estar comprando um prédio pronto por 7 milhões se a Unimed está construindo um prédio por 28? Então, eu acho que esse valor está errado. Acho que a mesa da Santa Casa deve lutar, como parece que vem lutando, para rever esse valor, não aceitar o valor que foi estipulado pelo Estado, porque eu posso garantir que o prédio da Santa Casa vale no mínimo o dobro. O Óbvio está à disposição para que você cobre as melhorias no seu bairro, na sua rua, ou para mostrar o que tem acontecido de bom. Acesse óbvionatv.blogspot.com.